Carta de Joel Goldsmith aos alunos do Caminho Infinito. Carta de abril de 1954, traduzida por Natanael Almeida e lida por Gilson Carboneiro em 28 de julho de 2020. Oração. A oração é o nosso contato, nosso meio de comunhão com Deus através da qual a harmonia é revelada. Deus é, e isso é o que nós sabemos. Deus é paz, harmonia e suprimento. Deus é segurança e proteção. Deus é nossa rocha, nossa torre alta, nosso lugar de morada. Deus é. Ao contrário da harmonia e plenitude de Deus, o mundo está cheio de discórdias, desarmonias, doença, falta, inveja, ciúmes, malícia, ódio e deturpação. Todas as formas de influências e condições negativas parecem permear o mundo e somos todos vítimas inocentes delas. Repetidamente a pergunta é feita: se Deus é bom, se Deus é vida, se Deus é amor, como essas coisas podem acontecer? E a resposta é a seguinte: enquanto existir um sentimento de separação entre nós e o que nós chamamos de Deus, essas discórdias continuarão inevitavelmente até encontrarmos o caminho de volta para a casa do nosso Pai, para a consciência de Deus. Toda a existência humana é uma jornada dos sentidos da alma, a experiência do filho pródigo desde as profundezas até o retorno à casa do Pai. Esta é nossa jornada e nosso objetivo é Deus. Como chegamos a Deus? Como atingimos nosso objetivo? A resposta é sempre a mesma: através da oração. A oração nunca falha. Alguns de vocês podem questionar essa afirmação: a oração nunca falha. O que conhecíamos como oração em nossos dias ortodoxos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, não é oração. O que nos ensinaram desde a infância e o que é ensinado até hoje na maioria das igrejas realmente não é oração. Esses foram os primeiros passos sobre o tema da oração e foram talvez a única língua que podíamos ter entendido naquele momento. Sem dúvida, todas as orações de agora eu me deito para dormir até a oração do Senhor foram passos úteis para a realização da verdadeira oração. O que então é a verdadeira oração? Qual é a oração que nos leva a Deus? Qual é a natureza da oração que revela nossa saúde e suprimento, nossa companhia e as harmonias da vida cotidiana? Sabemos que Deus é o objetivo e nosso trabalho é alcançar esse objetivo. Se a oração é o caminho, o que é a oração? Qual é a oração da fé da qual Tiago fala, que acaba resultando em demonstração? Em Lucas 12, versículo 22 ao 32, o Mestre Cristo Jesus nos adverte amorosamente: não estejas apreensível pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que bebereis. E quais de vós, com o pensamento, podem adicionar à sua estatura um côvado? Ele nos mostrou a inutilidade de nos voltarmos a Deus com qualquer pensamento ou pedido para atender às nossas necessidades. Ele afirmou com tantas palavras que nosso Pai Celestial sabe que precisamos destas coisas e é seu bom prazer nos dar o reino. Deus sabe da nossa necessidade e não podemos acreditar que Deus está retendo algum bem ou que Deus não cumprirá todas as nossas necessidades. As nações do mundo oram por sua comida, suas roupas e suas casas, mas o Mestre nos diz: busquem o reino de Deus e todas essas coisas serão adicionadas a você. Ao viver com estas grandes passagens, você começará a entender a ideia e finalmente chegará à conclusão de que não adianta orar a Deus por nada, pois esse tipo de oração coloca Deus na mesma qualificação de que um Papai Noel. Muitas vezes tentamos ser bons e familiarizamos Deus com as nossas necessidades e desejos. E então esperamos em nossa bondade até que Deus sinta vontade de conceder nossos pedidos.
Depois de muitos anos de estudo e prática da verdade espiritual, superamos a ideia de Deus como Papai Noel, da ideia da oração de petição e súplica, e posteriormente a afirmação para receber o dom de Deus. Agora nos é revelado que, para conhecer a natureza da oração, devemos conhecer a natureza de Deus. E a natureza de Deus é realização. É a função de Deus cumprir e expressar a si mesmo. No entanto, há aquilo que nos impedirá de entrar na experiência dessa realização. Assim como pode haver sol brilhante, também há sombras, e podemos usar essas sombras para manter o sol fora. Enquanto mantivermos um sentimento de separação de Deus, isso serve como a sombra que nos afasta dos seus benefícios, das alegrias e afinidades de Deus. Nosso senso de separação de Deus é a barreira para o nosso gozo das bênçãos de Deus. Enquanto tivermos um senso de separação de Deus, isso serve como uma sombra que nos afasta de seus benefícios, alegrias e das riquezas de Deus. Por exemplo, suponha que, por uma razão ou outra, nós pecamos. E imediatamente um sentimento de culpa é estabelecido dentro de nós e acreditamos não só que Deus não nos abençoará, mas que nem sequer merecemos ser abençoados. E voluntariamente deixamos as bênçãos de Deus escaparem de nós por causa do nosso próprio senso de inadequação e insuficiência. Da mesma maneira, muitas vezes quando uma pessoa está doente, ela aceita a tentação de acreditar que está separada e distante de Deus e é por isso que ela está doente. Ela acredita que se ao menos pudesse encontrar a presença de Deus, não estaria mais doente. E por isso luta e se esforça para encontrar Deus a fim de estar bem novamente. Em qualquer um dos casos, o próprio senso de separação é suficiente para barrar de nós as harmonias da presença de Deus. A verdade é que nós não estamos separados de Deus, mesmo em pecado, doença, pobreza ou morte. Deus é tão onipresente no pecado, na doença, na pobreza ou na morte, como também na riqueza. Desde que Deus não nos abandonou, o que aconteceu que essas desarmonias vieram sobre nós? É porque temos um senso de separação de Deus. Sim, embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O salmista reconheceu que mesmo no meio da aproximação da morte, a onipresença e a onipotência de Deus estavam com ele. Para onde irei de teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Esse próprio senso da onipresença transforma qualquer inferno em céu. Quando houver a tentação do pecado, da doença ou falta, não acredite que você se separou de Deus, mas instantaneamente se volte para essa única palavra, onipresença. Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Estou sempre convosco até o fim do mundo. Mesmo em meio à mais intensa experiência negativa, no fundo de si mesmo reivindique a onipresença. Afirme que eu, o eu Deus, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Não aceite esse sentimento de separação e você descobrirá a rapidez como a harmonia será restaurada. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nem os céus nem a terra possuem qualidades próprias, e nem nós mesmos. Qualquer qualidade que parecemos possuir é realmente qualidade de Deus, e nós somos instrumentos de realização dele. O que quer que surja em nossa experiência é Deus fluindo, Deus expressando, Deus cumprindo a si mesmo como a sua consciência e como a minha. Não temos vida própria, não temos verdade própria, não temos amor próprio. Até a nossa resposta à verdade é Deus cumprindo-se a si mesmo. Tudo é Deus cumprindo-se a si mesmo como nossa compreensão.
nossa receptividade e nossa capacidade de resposta. Muitas vezes dizemos, Deus é, e então corremos loucamente como se tivéssemos que fazer algo sobre isso. Deus é uma lei de realização. É da natureza do sol dar calor e luz. Ele não pode reter essas qualidades. E não adianta rezar ao sol, porque ele já está cumprindo a si mesmo. É função do sol dar calor e luz, e tudo o que somos chamados a fazer é reconhecer esse fato e então se aquecer com seu maravilhoso calor. Familiariza-te agora com ele e fique em paz, assim o bem virá até ti. A natureza de Deus é vida, amor, verdade, alma, espírito, segurança, atividade, substância, eternidade, imortalidade, lei, inteligência. Como Deus não pode reter essas qualidades do ser, há alguma utilidade em rezar por elas? Portanto, a verdadeira oração é o reconhecimento de que Deus é realização e depois deixá-la cumprir-se dentro do nosso ser. Quando comungamos ou meditamos, não nos voltamos para Deus como se quiséssemos ou esperássemos algo dele. Nosso senso de expectativa é a percepção de que todas as coisas emanam de Deus, em razão da própria natureza de Deus. No entanto, se nossa expectativa é que Deus nos conceda algum favor ou alguma coisa depois de uma oração ou comunhão, então nosso senso de expectativa está completamente errado. Através da sua compreensão da natureza de Deus, o Mestre, a quem chamamos Luz do Caminho, foi capaz de curar os doentes, alimentar as multidões e ressuscitar os mortos. Mas mesmo ele não pôde levar seu povo hebreu para Belém, para a consciência divina. Assim é com os professores espirituais e praticantes de hoje. Um professor pode ser a luz do caminho, pode curar e trazer outras harmonias de vida para você, e pode até demonstrar a verdade para mostrar-lhe sua retidão, mas você mesmo deve incorporar o Cristo dentro do seu próprio ser. Você deve eventualmente entrar no reino de Deus dentro da sua própria consciência. Não existe tal coisa como salvação em massa. A salvação é individual. Você deve encontrar e experimentar Deus dentro do seu próprio ser, a fim de alcançar o seu reino. Reze, medite, pondere e comungue dentro de si mesmo, até que esta confirmação chegue a você. O reconhecimento da onipresença é o segredo da oração. O reconhecimento da natureza de Deus como realização é a oração. O reconhecimento de que o bem de Deus é pela graça é a oração. O bem de Deus é pela graça. Ninguém o ganha, merece ou é digno dele no senso humano. A natureza de Deus é realização. É nosso reconhecimento disso que nos permite relaxar, descansar e deixar que as forças espirituais assumam o controle. A oração é um desdobramento espontâneo da verdade dentro do nosso próprio ser. A oração é uma revelação espontânea de Deus em ação. A oração é o nosso grau de receptividade à verdade. A oração é a avenida aberta dentro de nós para receber o amor, para receber a vida, a verdade e a revelação da sabedoria de Deus. Quando ouvimos a pequena e silenciosa voz de Deus, quando recebemos a comunicação interior ou um sentimento da presença de Deus, estamos recebendo o benefício da oração. E qualquer que seja a forma necessária de demonstração, acontecerá em nossa experiência. A oração, então, é o fluxo espontâneo do Pai interior para a nossa consciência externa. A oração é o reconhecimento da natureza de Deus como realização. A oração é a realização de nossa união com Deus. Eu e o Pai somos um. É o relacionamento estabelecido desde o começo. A unidade com Deus é o estado divino do nosso ser, mas somente a oração pode revelá-lo.